Meu amado irmão, minha preciosa irmã, há momentos em que a gente se sente cercado por decisões importantes. Caminhos se abrem, oportunidades aparecem, e lá no fundo a gente se pergunta: qual delas veio de Deus? Qual é a direção certa? E a história que eu quero compartilhar com você hoje, direto da palavra, traz lições profundas para quem precisa de resposta e direção. No livro de Gênesis, capítulo 24, Abraão, já avançado em idade, sabia que seu filho Isaque precisava de uma esposa, mas não de qualquer mulher. Ele desejava alguém que partilhasse da mesma fé, da mesma aliança com o Deus vivo. Quantos de nós, hoje, negligenciamos isso? Quantas pessoas formam alianças sem buscar a direção do Senhor e depois sofrem por terem caminhado sem Ele? Abraão então chamou seu servo de confiança e o enviou para buscar entre seus parentes a mulher escolhida para Isaque. Antes de partir, aquele servo fez algo essencial. Orou. Ele pediu um sinal, uma direção clara, porque sabia que a decisão não podia ser humana, mas divina. Ele pediu que a jovem escolhida oferecesse água não só para ele, mas também para seus camelos. Aqui, meu querido, minha querida, está a primeira lição que eu quero que você guarde. É no simples, no ordinário, que Deus manifesta o extraordinário. Enquanto a maioria esperaria um sinal grandioso, aquele servo pediu algo discreto, algo que revelasse caráter, bondade, serviço. E assim foi. Quando Rebeca apareceu, ela fez exatamente o que ele havia pedido a Deus, sem saber que estava sendo resposta de oração, sem saber que aquele simples gesto estava mudando sua história para sempre. Hoje, muitos de nós estamos esperando que Deus fale em voz audível, em sinais grandiosos, em acontecimentos espetaculares, mas Ele continua se revelando nas atitudes simples no cotidiano, nas pequenas escolhas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele coloca. Quem serve sem esperar recompensa, quem cuida dos detalhes com amor e dedicação, é visto pelo céu. Talvez você esteja aí achando que ninguém percebe seu esforço, sua bondade, suas renúncias silenciosas. Mas Deus vê. Deus contempla os pequenos gestos. E Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para que a promessa se cumpra na sua vida. Assim como aconteceu com Rebeca. Quantos milagres nascem de atitudes simples? Quantos encontros divinos começam com gestos despretensiosos? O servo de Abraão poderia ter olhado para outra jovem, poderia ter escolhido pela aparência, mas ele esperou a confirmação de Deus. E essa é a segunda lição. Não decida pela aparência, pelo impulso, pela emoção. Espere o sinal certo. Busque a direção no secreto, porque quem espera no Senhor nunca é confundido. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus cuida de cada detalhe. Eu quero ver quem está atento aos sinais do céu. A cena seguinte dessa história é ainda mais rica em detalhes e princípios espirituais que servem para os nossos dias. O servo de Abraão, depois de ver Rebeca oferecer água a ele e aos camelos, ficou em silêncio, observando atentamente. Ele não se precipitou em tirar conclusões. Ele sabia que a pressa é inimiga da direção de Deus. Quantas vezes nos nossos dias decidimos rápido demais? Uma proposta que parece boa, um convite que nos agrada, uma oportunidade que brilha aos olhos. Mas nem tudo que reluz vem do céu. E aqui aprendemos que o verdadeiro servo de Deus é aquele que sabe esperar pela confirmação. O servo de Abraão poderia ter acreditado que aquela atitude já era suficiente, mas ele queria ter certeza de que aquela jovem era da parentela de Abraão conforme ele havia orado. E ao perguntar quem era sua família, ouviu o que precisava. Rebeca era neta de Naor, irmão de Abraão. A confirmação veio. Aqui está a grande lição. Deus não deixa seus filhos confundidos. Quando é da vontade dele, Ele confirma de maneira clara, nítida, sem deixar margem para dúvida. E isso não significa que virá de maneira espetacular, mas de forma que a paz reine no coração e o propósito se revele naturalmente.
Outro detalhe precioso é a atitude do servo quando recebe a confirmação. Ele não saiu correndo para contar a Isaque ou para se vangloriar. A primeira coisa que fez foi se prostrar e adorar o Senhor, reconhecendo que aquela bênção não veio pela sua inteligência, nem pelo acaso, mas pela misericórdia e direção de Deus. Nos nossos dias, quantas vezes esquecemos de agradecer? Quantas vitórias alcançamos e sequer paramos para dizer: Senhor, obrigado por cuidar de mim. Estamos tão preocupados em conquistar, em chegar lá, em mostrar resultado, que deixamos de lado a gratidão, que na verdade é a chave para viver novas promessas. E quando o servo foi recebido na casa de Betuel, pai de Rebeca, ele contou toda a história, como orou, o sinal que pediu e como tudo se cumpriu exatamente como havia solicitado. Isso mostra outro princípio essencial. Testemunhar glorifica o nome de Deus e fortalece a fé de quem ouve. Quando compartilhamos o que Deus faz, inspiramos outros a crer. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca deixe de contar o que o Senhor já fez por você. Pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas cada livramento, cada porta aberta, cada oração respondida é prova viva de que Deus se importa com você. Essa história nos ensina que, quando tudo parece demorado, quando as respostas custam a chegar, é porque Deus está preparando o cenário completo. Não basta apenas a promessa. O ambiente, as pessoas e o tempo precisam estar alinhados para que tudo aconteça da maneira perfeita. O céu trabalha nos bastidores enquanto você se mantém. Phil, assim como Rebeca não fazia ideia de que aquele simples gesto mudaria sua vida, você também talvez não perceba que pequenas atitudes de hoje estão preparando grandes mudanças para amanhã. Se essa mensagem falou contigo, comente agora: eu confio no tempo de Deus. Eu quero ver quem aqui tem fé para esperar o melhor do céu. Depois de tudo confirmado, o servo de Abraão estava pronto para retornar com Rebeca. Mas algo ainda precisava acontecer: a decisão dela. Sim, porque mesmo sendo a escolhida por Deus, ela ainda precisava dizer sim. E essa é uma das verdades mais poderosas dessa história. Deus prepara o caminho, mas é você quem decide caminhar. A família de Rebeca pediu que ela ficasse mais alguns dias antes de partir. Era compreensível. Ela deixaria tudo para trás, sua casa, seus pais, suas memórias. E então fizeram a pergunta crucial: você irá com este homem? E ela respondeu sem hesitar: irei. Que resposta poderosa! Que fé impressionante! Ela não sabia exatamente quem era Isaque. Nunca o havia visto. Não tinha garantias humanas. Apenas a confiança de que aquele servo havia sido enviado por um Deus fiel. E que o mesmo Deus estava no controle do seu futuro. Quantas vezes nós também nos encontramos nesse ponto de decisão? Sabemos o que é certo, sentimos o mover de Deus, percebemos a direção dele, mas hesitamos. Ficamos presos a confortos, medos, zonas de segurança e perdemos bênçãos por não termos coragem de dizer: eu irei. Rebeca não apenas foi, ela foi com disposição, com fé, com o coração aberto para o novo de Deus. E quando finalmente se aproximou do lugar onde Isaque estava, a Bíblia diz que ele havia saído ao entardecer para meditar no campo. Olha só que detalhe incrível. Isaque não estava ansioso, correndo de um lado para o outro. Ele estava quieto, buscando a presença de Deus, cultivando intimidade com o Pai. Foi nesse ambiente de paz, de oração, de comunhão, que ele viu Rebeca pela primeira vez. E a Bíblia diz que ela também o viu e desceu do camelo. Dois corações preparados por Deus, se encontrando no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. Isaque a recebeu e a tomou por esposa. E então, vem uma das declarações mais lindas de toda essa história. Ele a amou e assim foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24:67. Veja que poderoso. O amor verdadeiro não apenas completa, ele consola, ele cura feridas, ele traz descanso à alma.
O encontro com Rebeca não foi apenas o cumprimento de uma promessa. Foi um presente de Deus para curar um coração que ainda sentia dor. E talvez hoje, ao ouvir isso, você esteja pensando: será que Deus também pode fazer isso por mim? Pode me curar, me restaurar, me conduzir ao propósito dele, mesmo depois de tanto sofrimento? A resposta é sim, mas você precisa estar disposto a sair do lugar seguro, como Rebeca. Precisa aprender a esperar e meditar, como Isaac. Precisa confiar mesmo sem saber todos os detalhes. Essa história é mais do que um romance bíblico. É uma mensagem viva do céu para nós. Quando Deus escolhe os caminhos, tudo coopera para o bem. Mesmo que pareça estranho, demorado, incerto, no final, tudo se encaixa. Se essa palavra tocou seu coração, comente: eu confio nos planos de Deus para minha vida. E não saia daqui, porque logo em seguida, nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença junto com cada pessoa que ouviu essa palavra e que sente, dentro da alma, o desejo de viver a Tua vontade, de confiar nos Teus caminhos e de aprender a esperar pelo Teu tempo. Pai, quantas vezes os nossos corações ficam inquietos, ansiosos, tentando resolver com as próprias mãos aquilo que só o Senhor pode organizar. Quantas vezes, Senhor, escolhemos caminhos pela aparência, pelas emoções do momento, pelos impulsos da carne, e depois colhemos as consequências dolorosas de não ter esperado pela direção do céu. Mas hoje, Pai, diante da história de Rebeca e Isaac, nós aprendemos que o Senhor é um Deus de detalhes, que o Senhor cuida do ordinário para manifestar o extraordinário, que os encontros certos, as portas certas, os momentos certos, tudo vem no Teu tempo e não no nosso. Por isso, Deus, eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão comigo agora. Que o Senhor acalme o coração aflito, que o Senhor traga discernimento para quem está confuso, que o Senhor fortaleça a fé de quem está cansado de esperar. Renova, Senhor, a esperança de quem se sentia esquecido, porque o céu não se esquece de ninguém. Pai, eu peço também pelos corações que precisam ter coragem, como Rebeca, que o Teu Espírito Santo visite agora essa vida que sabe o que precisa fazer, mas está com medo de sair do lugar confortável, medo de abrir mão de algumas coisas, medo de tomar decisões que vão mudar o rumo da história. Dá coragem, Senhor. Mostra que quem confia em Ti nunca será confundido. Que o Senhor confirma, abençoa e guarda cada passo de quem decide caminhar pela fé. Eu oro também por aqueles que, como Isaac, estão esperando no campo. Que eles aprendam a descansar na Tua presença. Que parem de buscar em todo lugar e se voltem para Ti. Que entendam que o melhor da vida vem quando estamos em comunhão contigo e não correndo atrás das coisas. Senhor, que todo relacionamento, sem Tua aprovação, seja desfeito. Que toda aliança que não vem do céu seja quebrada, e que no lugar disso, o Senhor prepare e revele encontros abençoados, parcerias firmadas em oração, propósitos alinhados com o Teu reino. Visita agora, Pai, cada lar, cada família representada aqui. Consola corações feridos, como o de Isaac. Restaura sonhos antigos, como o da promessa feita a Abraão. Mostra, Senhor, que nada é impossível para Ti e que os Teus planos são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que, enquanto oramos, o céu já se move, anjos já trabalham, portas já se abrem, corações já se inclinam, e a promessa no tempo certo vai se cumprir. Que essa pessoa que ora comigo agora sinta a Tua presença de forma real, que ela sinta paz, consolo, esperança renovada, que o Espírito Santo testemunhe dentro do coração dela
que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Assim eu oro, crendo na vitória e na fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou contigo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva agora no canal Pedras que Clamam, ative o sininho para receber as próximas mensagens, deixe seu like se essa palavra abençoou você e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E escreve aqui nos comentários: eu entrego meus caminhos a Deus. Eu quero ver quem está confiando de verdade na direção do Senhor. Até a próxima oração. Que Deus te abençoe grandemente.